Provérbios capítulo 4. Eita, que tá ruim agora. Provérbios 4, versículo 20. Beleza, hein? Provérbios 4, 20. Nós vamos ler o versículo 20 em diante, até o 23, o famoso versículo 23. Quem abriu diz amém. Oh meu Deus. Versículo 20 diz assim: meu filho, escute o que eu lhe digo. Preste atenção às minhas palavras e nunca as perca de vista. Guarde no fundo do coração, pois são vida para quem as encontrar e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele, na minha tradução está dependem toda a sua vida. Em algumas traduções está a fonte da vida. Amém? Quero começar fazendo uma pergunta, igreja, a você. O que você está vendo? Uma coisa que eu tenho aprendido no Senhor é que aquilo que nós vemos determina muita coisa na nossa vida. Nós estamos aqui hoje, basicamente, seria a terceira mensagem de uma série, conectando umas a outras. As duas primeiras mensagens eu falei sobre a língua, falei sobre o princípio de Lashon Hará, mas também de saber usar a boca. Mas eu quero ir um pouco mais além desse entendimento hoje, porque quantas vezes nós olhamos para a nossa vida e não gostamos do que estamos vendo? Eu comecei fazendo essa pergunta: o que você está vendo? Quando você olha para a tua vida, quando você olha para a sua realidade de vida hoje. E quantas vezes nós olhamos para isso e não gostamos do que estamos vendo? Às vezes falta de provisão, dificuldade financeira. Às vezes há pessoas que estão vendo conflitos familiares, doença a todo tempo, e frustração. Muita gente decepcionada. Mas o Senhor está nos chamando hoje para ver coisas maiores do que nós estamos vendo hoje. O Senhor está nos dando um entendimento por meio desse texto, e Ele quer nos ensinar que se nós queremos ver coisas maiores, e nós queremos ver mudanças de realidades externas na nossa vida, precisa acontecer uma mudança interior dentro de nós. Porque grande parte, às vezes, das pessoas, elas querem que tudo ao redor da vida dela mude. E ela, às vezes, se concentra para essa mudança. E ela ora e clama para essa mudança. Ela espera que essa mudança aconteça. Porém, poucos se atentam que essa mudança, na verdade, é uma consequência, a mudança externa, é uma consequência de uma mudança interior. E que primeiro lá dentro precisa mudar, para que a parte externa ou exterior, ela consiga ser afetada por essa mudança. Por isso que esse texto, ele é justamente para isso. Primeiro Deus tem que mudar a nossa visão interior, para depois trazer uma mudança no exterior. Por isso que esse texto, ele começa justamente assim, no versículo 20. Meu filho, escute o que eu lhe digo e preste atenção nas minhas palavras. No versículo seguinte ele diz assim: nunca perca de vista, mas guarde no fundo do coração. A primeira coisa que o texto nos ensina é que nós precisamos entender que em guardar a palavra no fundo do coração, e para poder enxergar com os olhos do coração, o texto diz assim: não deixe
que essa palavra se aparte dos teus olhos. Isso aqui é muito mais do que ler a Bíblia. O que o autor de Provérbios está nos ensinando é que nós precisamos aprender, além de ver a Bíblia, além de ler a Bíblia, é ver a palavra, é enxergar a palavra. É como se Deus está dizendo, olha, precisa formar dentro de nós uma imagem daquilo que Deus está dizendo. Então toda vez que eu leio a palavra, as escrituras, o propósito de ler essa palavra é que ao momento que eu estou lendo, está criando uma imagem dentro de mim. Os judeus ortodoxos, literalmente eles fazem isso, baseados até num texto de Deuteronômio, porque eles colocam entre os olhos a palavra. Não sei se você já viu aquela cena, às vezes no muro lá das Lamentações de Israel, alguns homens orando e eles colocam uma caixinha na cabeça e uma fita no braço. Isso chama nefilim, E essa caixinha tem um pergaminho pequenininho contendo uma palavra. Normalmente é o Shema Israel, que é um texto de Deuteronômio 6 e Deuteronômio 11. E aí ele usa ali e ele fica orando, porque ali é o princípio. Coloca no meio dos seus olhos, No caso dele, eles ficam fazendo uma oração que normalmente é o Shema Israel. Mas para nós hoje isso aqui é muito mais do que algo externo. Ele está dizendo, olha, você precisa ver com os olhos do coração. Ou seja, ver a palavra é criar uma imagem interior daquilo que se declara. Então antes de você ver fora, você já precisa estar enxergando lá dentro. Se eu quero ver coisas maiores, é assim, é como um projeto de uma casa. Ninguém constrói uma casa do nada. Primeiro, ele já tem a planta. Mas antes da planta, já tem uma imagem da casa. Eu conversava ontem com o Clévio, e a gente estava falando sobre construção, sobre obra, reforma, isso, aquilo. E eu falei, olha, Clévio, eu tenho vontade, eu e minha esposa, de construir uma casa. E na nossa cabeça essa casa já está pronta. A gente sabe como a gente quer. O modelo, a maneira, o que vai ter. Eu não tenho nem recurso para isso hoje. Mas dentro do meu coração já existe a imagem da casa pronta. Já aconteceu. Se Deus vai me dar condição, não sei. Mas dentro de mim já, porque é assim que funciona. Você tem um terreno, você olha, você fala assim, eu vou construir uma casa. O que você faz? Você cria uma visão da casa antes. Quem está entendendo, diga amém. Dentro de você ela já existe, você sabe aonde vai ser, o que vai ser, qual é o cômodo que você vai usar, como é que é justamente isso que o texto está dizendo. Olhar com os olhos do coração é justamente ter uma visão interior. Primeiro se cria lá dentro, para depois ela exteriorizar. Primeiro, eu guardo no meu coração. O texto diz, olha, porque a imagem que eu guardo no coração, ela gera vida e saúde. Segunda coisa que eu aprendo com esse texto, é que o coração é a fonte da vida ou da morte. Versículo 23 diz, sobre tudo que deve guardar. Guarda o coração, porque dele depende toda a sua vida. Sobre tudo que deve guardar, guarda o coração. Por quê? Porque dele depende toda a sua vida. Ou ele é fonte de vida. É da onde sai tudo que você precisa, é do coração. Agora, também pode proceder doença, miséria, morte, crise. Porque qualquer coisa na sua vida ou na minha vida, para ela acontecer, ela já aconteceu dentro do coração. Inclusive os problemas. Jesus disse em Lucas 6,45, ele fala assim, olha, o homem bom, do bom tesouro, tira o coração. Tira o bem do coração. Ele fala assim, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Por isso que nós devemos preservar nosso coração.
e encher o coração da palavra de Deus e das verdades de Deus. Porque se nós não enchermos o coração das verdades de Deus, vai acabar entrando muita mentira, muita culpa, muito engano, muita mágoa. E a nossa boca vai declarar aquilo que está no coração. Você já viu uma pessoa amargurada? Já viu uma pessoa ofendida? Já viu uma pessoa machucada? Quando ela abre a boca, o que sai dela? Só negatividade. Toda vez que ela se refere a algo ou a alguém, é de forma para desqualificar, para diminuir. Toda vez que ela toca num assunto, que ela abre a boca, ela cria um climão. Ela azeda o relacionamento. Ela fere, ela machuca, ela destila veneno. Por quê? E ela não consegue avançar em nada. Gente assim não avança. Gente assim não constrói. Gente assim não prospera. Por quê? Porque o coração está tão azedo que tudo que ele faz é destruir. É desconstruir. É desqualificar. É o Lashon Hará que a gente aprendeu nas semanas passadas. Por isso que nós temos que guardar. E é interessante que o texto fala sobre tudo que deve guardar. Guarda o coração. Então isso coloca o texto na perspectiva de que essa é uma responsabilidade minha. O que os outros fazem ou falam, o que as pessoas fazem ou não importa. O que nessa questão a responsabilidade é se aquilo eu vou admitir ou não, ou eu vou assimilar ou não. Às vezes nós colocamos a culpa nos outros e nas circunstâncias, dizendo, olha, eu sou assim por causa dos outros e das circunstâncias, mas não é a realidade. Porque a responsabilidade, mesmo que a circunstância seja contrária, sempre será minha. Eu gosto muito, aquele filme A Vida é Bela, antigo, ganhou o Oscar na época, que é a história de um italiano judeu, e que ele é preso e levado para o campo de concentração com o filho. Quem já assistiu esse filme? Então assista, você vai chorar bastante, mas é muito bonito. E aí, ele está no campo de concentração, e todo mundo sabe o que acontece nos campos de concentração. Ele está com o filho pequenininho, e ele esconde o filho pequenininho. E a história desenvolve dentro disso. Ele cria toda uma história, uma narrativa para o filho não perceber que está no campo de concentração, e ele se comporta, de uma forma que ele não permite que aquilo afete a vida dele. Ele está dentro de um campo de concentração, sendo humilhado, passando fome, necessidade, com um filho escondido. Mas a beleza do filme, por isso que chama-se A Vida é Bela, e a mensagem do filme é justamente essa. É você que constrói a sua história, é você que define o roteiro, nunca são os outros. Você tem poder sobre isso, nesse aspecto. Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Eu não permito que os outros danifiquem a imagem interior que está dentro de mim. Eu não permito que os outros quebrem o meu espírito, a minha alma. Quem está entendendo, diga amém. Porque tudo começa dentro de você. Se você quer mudar o que está do lado de fora, você precisa mudar por dentro. Por isso que a obra de Deus, ela é sempre de dentro para fora. Mas você já percebeu que a maioria das pessoas, quando se refere à obra de Deus, a buscar a Deus, ele está buscando a Deus por uma mudança externa? Grande parte das orações é dessa forma. Deus muda fulano, muda a situação, Deus transforma isso, Deus me dá aquilo, Deus faz isso, Deus faz aquilo. E a oração deveria ser ao contrário. Senhor, me muda, me transforma. Muda o que é necessário. Muda o que é preciso. Tem muita esposa pedindo para o marido mudar, mas quem tem que mudar é ela. Tem muito marido pedindo para a mulher mudar, mas quem tem que mudar é ele. Nós precisamos entender essa realidade, igreja. Senão a gente vai viver de forma imatura, sofrendo na vida, sempre jogando culpa e responsabilidade nos outros e nunca assumindo a responsabilidade daquilo que é para ser nossa. Sobre tudo que deve guardar, guarda o coração.
Se você não gosta do que você está vivendo, faça uma pergunta para si mesmo: o que eu estou vendo no meu coração? É a maneira como você vê. Se você vê tudo vermelho, tudo será vermelho. Estou aqui fazendo uma analogia. Terceira coisa importante, que o coração e a imaginação, os dois, é a chave da transformação. É a imaginação que vem no coração. Quando nós queremos entender sobre algo na Bíblia, principalmente quando você estuda hermenêutica, existe um princípio da hermenêutica que é o princípio da primeira menção, tá? Então, quando eu quero entender uma palavra na Bíblia, o que ela quer dizer, eu tenho que procurar a primeira vez que ela foi mencionada na Bíblia, porque ela vai trazer um sentido. Isso é um princípio bíblico de estudo, tá? E a primeira vez que é mencionado o coração na Bíblia, está em Gênesis capítulo 6, versículo 5. Abre lá comigo. Mas guarda aí Provérbios. Gênesis 6. E normalmente, não vou dizer 100% dos casos, que eu não tenho essa certeza absoluta. A primeira menção da palavra está em Gênesis, porque Gênesis significa início ou começo. Gênesis 6 relata a corrupção humana, né? Quando Deus olha e vê a corrupção humana. E aí ele escolhe Noé, que viu algo diferente. Mas no versículo 5, diz assim: o Senhor viu a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então a primeira vez que você vê a palavra coração na Bíblia é aqui. E ele está dizendo sobre os pensamentos do coração. Dá a entender que a mente e o coração são coisas distintas. E nós precisamos entender isso. Que isso mostra algo muito profundo, porque fala que as imagens, ou seja, o que é uma imaginação? São imagens formadas dentro de nós. Quando Deus olhou e viu a corrupção humana, como que ele enxergou que o homem estava corrupto? Primeiro ele olhou dentro do coração do homem e viu que a imaginação do homem, a maneira como o homem maquinava o mal. E ali ele está falando justamente isso. Ele não está falando de somente pessoas que praticam o mal, mas pessoas que maquinam o mal. Percebe que uma pessoa ruim, ela não é ruim nas suas atitudes, mas ela é ruim no seu coração. Ela maquina. Ela organiza a maldade, ela imagina a maldade, ela pensa, ela planeja a maldade. Gente ruim é assim. Ela não age somente por impulso, mas ela age porque ela planejou agir com maldade. Ela tem uma consciência da sua maldade. Assim é o homem corrupto, sem Deus. Só Deus para mudar o coração do homem. Então a imaginação tem esse poder. Uma coisa importante para nós entendermos é que o mundo educa pela lógica. Mas Deus, a dinâmica de ensino de Deus é somente por imagens. O mundo trabalha com a questão lógica. Mas na Bíblia, toda vez que Deus quer nos ensinar, Ele nos ensina por imagens. Ou seja, exemplo, o justo é como árvore plantada. A esposa é como videira, os filhos como rebentos de oliveira. Perceba que Deus, quando quer nos ensinar, Ele sempre cria uma imagem dentro de nós. Porque o homem será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água. Então Deus sempre associa uma imagem, porque é a forma didática de nós aprendermos.
É visual, é fazer a pessoa enxergar, fazer a pessoa ver. Não é somente pela lógica. Então, quando eu estava preparando essa mensagem, eu estava pensando, acredito que todo mundo já teve essa experiência. Que tem coisa na nossa vida que a cabeça diz uma coisa, mas aqui diz outra. E normalmente você considera isso muito mais forte. Ou seja, você fala assim, olha, eu não sei, mas não... é alguma coisa errada. A cabeça diz, não tem nada de errado. Está tudo certo. Mas dentro de você, aqui dentro, você fala assim, todo mundo já passou por isso. Sabe? O que você vê quando você fecha os seus olhos? Porque essa imagem define a sua vida. O que você vê? Nós estamos correndo um sério risco nesses dias de crise. Nós estamos vivendo uma crise como país, econômica, institucional. E eu tenho sido muito cuidadoso em relação até ver notícias. Porque isso pode criar uma imagem. E é o que está acontecendo. Você nem percebeu. Que você fica tão descrente de qualquer coisa. Porque você vai sendo desconstruído de você uma imagem. E aí você começa a olhar e falar assim, esse país não tem jeito mesmo, isso aqui não tem jeito, a gente não tem mais futuro, está tudo uma droga. Perceba que antes a imagem foi sendo desconstruída. Nós temos que tomar cuidado e ter discernimento. Por isso que o texto diz, olha, sobre tudo que deve guardar, guarda, ou seja, protege. Não exponha seu coração a certas circunstâncias. Não permita acessos também ao seu coração. Não estou dizendo que você nunca deva fazer, mas seja cuidadoso com quem, aonde, o que. Quem está entendendo, diga amém. Nós precisamos ter mais uma inteligência emocional nessa hora. Sobre tudo que deve guardar, guarda. Porque Deus, Ele é assim, Ele trabalha com imagens. Quando Deus quer nos levar para um outro momento, um outro nível, quando Deus quer nos transformar, Ele sempre vai fazer isso por meio de imagens. Exemplo, Abraão. Como que Deus pega um homem velho junto com a sua esposa e diz para aquele homem, olha, você vai ser pai agora de uma multidão de filhos e os seus filhos serão incontáveis. Mas aquele cara já tinha 75 anos, a senhora dele 65. Como que Deus trabalha isso num processo de 25 anos? Que entre a promessa e ele se tornar pai, demora 25 anos. O que Deus faz nesse tempo? Transforma a imagem dele, interna. Então Deus começa a trabalhar com Abraão. E aí Deus faz o quê? Primeiro, olha para o pó da terra. Você consegue contar? Não. Assim será a sua descendência. Deus começa a trabalhar algo no interior. Depois ele fala assim, olha para as estrelas. Você está olhando as estrelas? Então, assim será a sua descendência. Começa a criar uma imagem lá dentro. Ele não simplesmente fez uma promessa. Ele fez a promessa, mas ele começa a transformar a imagem dentro do coração de Abraão. Às vezes muitos de nós não vemos a promessa acontecer porque a imagem não foi transformada. Porque o nosso coração ainda não foi tratado o suficiente. Por isso que o tempo todo Deus quer tratar com o nosso coração. Por isso que Deus é insistente. E eu tenho sido aqui um instrumento do Senhor para isso. Eu tenho convicção disso, né? Não se permita o perdão. Não se permita a mágoa. Não se permita o ressentimento. Porque tudo isso é instrumento para destruir imagem interna. Tudo isso é instrumento diabólico para destruir a imagem. Para quebrar você por dentro, porque se quebrar você por dentro, por fora arrebentou. Se te tornar míope por dentro, você não enxerga mais nada lá fora. Você perde a perspectiva.
É assim que Deus trabalha. Deus vai e muda o nome de Abrão para Abraão, que quer dizer pai de multidões. Por quê? Porque antes do milagre acontecer, Deus mudou a imagem de dentro do coração de Abraão. Às vezes nós estamos aqui clamando para algo mudar, mas não permitimos que lá dentro mude. E quando essa imagem foi formada, a confissão mudou, porque aí ele começa a declarar: quem é você? Abraão, que significa pai de multidão. Quando a imagem lá dentro é mudada, o que mudou? As palavras. E quando muda as palavras, o milagre acontece. Você vê o processo? Primeiro muda o coração, automaticamente muda a confissão, as coisas começam a acontecer. Quem está entendendo, diga amém. O Senhor quer tratar nossos corações nesses dias. O Senhor quer transformar o nosso coração, para que nossa confissão mude. Palavras têm poder de transformar. Palavras têm poder de mudar realidades. Mas essa realidade que eu quero transformar pelas palavras, já deve estar mudada dentro do meu coração. Eu não confesso aquilo que eu quero ver. Eu confesso aquilo que eu já vejo dentro do meu coração. Você está entendendo como o processo muda? Eu não confesso, então eu vejo um dia, eu vou ver. Não. Dentro do meu coração já está. É assim que funciona. Pastor, pastor, um dia eu quero ser pastor. Aprenda uma coisa, você só consegue ser um pastor se você tiver esse entendimento, porque pastor vive assim. Pastor pega um prédio assim, que se não dá nada isso aqui. E todo mundo fala assim: o que você vai fazer? Dentro de mim já estava tudo pronto. Você já via, mas não tinha nada. Não tem nada, mas dentro de mim já está tudo pronto. Se você não tiver isso, você não avança, você não consegue. E só temos o que temos aqui porque tem um projeto que já existe. Esse dia eu tenho conversado com algumas pessoas, estava falando. Falei: não vai acontecer isso, nós vamos crescer, vai multiplicar, vamos fazer assim, vai comprar prédio, isso e aquilo. A sua confissão precisa ser alinhada com o projeto lá dentro, que já existe. Eu quero ver meu filho um dia aqui adorando ao Senhor. Lá dentro ele já está, ele já é um crente cheio do Espírito Santo, você já pode ter que ver ele lá dentro de você. Quem está entendendo? Antes de confessar, veja. Muitas pessoas tentam fazer declaração de fé, mas antes de mudar o coração. Mas Jesus nos ensinou essa realidade. Ele fala assim: olha, se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração. Não é simplesmente eu falar para o monte: sai daqui e vai para lá. Não, quando eu falo isso, a imagem lá dentro já existe. E não duvidar de seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Deixa eu te falar uma coisa. Se você puder anotar essa mensagem, alguma coisa, anote isso. Mas não anote para colocar no Instagram, não. Mas pode colocar. Mas coloque o que falei. Mas coloca lá na sua geladeira, onde você vê o tempo todo. Fé não é apenas para falar. Fé é ver e depois falar. Está entendendo? Fé não é apenas para você sair falando: eu tenho fé, eu vou fazer. Não. Eu estou falando porque eu já vejo. Eu já vejo. Você confessa aquilo que já está a realidade do seu coração. Você que é solteiro ou solteira e quer casar, eu tenho que perguntar quer, porque tem gente que não quer, né? Então, confesse isso. Eu conversava com um pastor amigo meu esses dias, e ele é um pastor de igreja, né? Ele não tem uma vida comum e simples, como a maioria.
Mas ele contou para mim que a filha dele, desde pequenininha, falava assim: eu vou ser médica. E ele dentro dele falava assim: amém. Mas assim, naturalmente. Uma faculdade de medicina hoje custa no mínimo 12, 13 mil reais a parcela. A parcela. Põe aí outros custos, você vai para 15, 20 mil fácil. Vezes 12, vezes 6, vezes 10, imagine. Né? Com um salário comum, não tem como. E ele conta que ela prestou, chegou na época da faculdade, prestou aqui, não passava. Aí ela conseguiu passar uma faculdade lá no Rio de Janeiro, paga. Ela falou: passei, eu vou. Aí ele falou: Deus, e agora? Eu não tenho. Aí ele falou que Deus moveu o coração de uma pessoa que abençoou, que pagou a primeira parcela. E na segunda parcela ela tinha conseguido o financiamento do governo. E ela terminou, hoje ela é psiquiatra. E ele falou: pastor, só Deus. Mas por que eu estou falando dessa, e eu lembrei dessa história? Porque ela já se via. Ele falou, ela já via. Ela falava: eu vou ser médica. Mas não é que ela falava, ela brincava de médica, ela fazia. Ela ficava o tempo todo se imaginando como médica. Criou uma imagem dentro. Confessa e vive. Quem crê, diga amém. Sabe? Por isso Deus deu imagens a Abraão, estrelas, areia, filhos. Por isso Deus quer nos dar imagem de fé hoje. Ou seja, você é saudável. Ah, mas eu estou doente. Creia e se veja saudável. Creia e se veja com a sua casa, com a sua família restaurada. Creia e veja a sua vida financeira suprida. Creia e veja o seu ministério florescendo. E creia e veja a sua igreja cheia do Espírito. Creia nisso. Mude a imagem e mude a sua vida. Imagens produzem pensamentos, pensamentos produzem palavras e palavras moldam circunstâncias. Eu gosto de Provérbios 23, 7. Assim como imaginou a sua alma, assim o é. Assim como imaginou a sua alma. Ou seja, primeiro você constrói uma imagem interior. Assim como imaginou, assim o é. Eu me lembro a orientação que eu tive quando eu entendi o chamado pastoral, mas eu ainda não era pastor. E eu falei para o pastor, que era o meu pastor, eu falei: pastor, e agora? Como que eu faço para ser um pastor? Ele falou: vou tirar a primeira lição. Antes de ser, haja como um. Se comporte como um, pense como um. Eu agia, eu andava, eu me vestia, eu estava nos ambientes, eu fazia tudo que um pastor fazia. Pastor prega, pastor lê, pastor ora. Eu estava o tempo todo ali envolvido nisso. E eu fiz tanto isso, que eu acabei me tornando pastor. E quando eu fui ordenado ao ministério pastoral, daqui a alguns dias fazem alguns anos, na verdade foi um reconhecimento daquilo que eu já fazia. Por quê? Porque assim foi comigo. Assim como imaginou a sua alma, assim o é. É interessante que em Números 13, 33, quando Deus manda aqueles homens, os espias, e eles retornam da terra, é interessante que eles dão um relatório, e aí dentre essa fala do relatório, eles falam assim: nós víamos, ou nos víamos, como gafanhotos diante dos gigantes. Então eles voltam e falam assim: olha, a terra é boa, a terra é legal, só que lá tem gigantes, e nós somos como gafanhotos diante deles. Olha a imagem que eles produziram dentro deles. Ou seja, eu não sou nada, eu não sou merecedor, eu não presto, eu não sirvo, eu sou pequeno, eu sou um coitado. Sabe o que aconteceu? Aquele grupo que confessou isso, morreu no deserto.
Tem muita gente morrendo no deserto porque está confessando derrota. Porque dentro do coração, o coração está cheio de derrota. É uma visão apequenada. Nós precisamos entender que nós somos em Cristo. Há muitos que não estão vencendo hoje porque se veem como gafanhotos. Tem uma visão distorcida de si. E eu não estou falando de autossuficiência, mas é entender aquilo que nós somos em Cristo. Sabe que a artimanha do diabo é mudar a sua imagem interior, é o tempo todo. Eu quero que você tenha um momento agora. Pensa comigo. Você vai entender isso desde a sua tenra infância. Muita coisa que aconteceu. Foi só com um objetivo. Destruir tua imagem interior. Para você chegar hoje e dizer assim: eu não presto, eu não sirvo para nada, eu nunca vou ser feliz, eu nunca vou ser alguém, eu não sou bonito, eu não sou bonita, eu sou feia, eu sou imprestável. A imagem sua é essa de você mesmo. Quem está do lado fala assim: poxa, mas não é tudo isso. Não, isso é pior ainda. E aí você confessa. E você se acha o quê? No final da história: eu sou uma pulga miserável e feia, que não serve para nada, que não presta para nada. Aí quando vem um desafio para você, quando uma porta se abre, quando a oportunidade chega, sabe o que você fala? Não tem condição, eu não posso, eu não consigo, não dá. Não tem jeito. Você nem atribui a Deus a capacidade de Deus fazer isso por você, como Davi fez. Eu vou na força do Senhor, eu vou no braço do Senhor. Nem assim você faz, sabe por quê? Porque você acha que você não pode nada. É assim que o diabo faz. Ele destrói a sua imagem interior. Está cheio de gente vivendo desse jeito, dentro da igreja. Porque eu não presto, porque eu não fiz, porque aquilo outro. Sabe? Se vê como um gafanhotinho. Que é a tal da autoestima. Mas o que Deus quer nos mostrar nesses dias, quando você lê a palavra, quando você entende, o texto começa: filho meu. Ele está falando para filho. Você precisa se enxergar como Deus te enxerga, como filho amado. Mas tem gente que a sua imagem interior é tão destruída que ela não consegue admitir a capacidade que Deus, Senhor soberano, é possível amá-la. Nós precisamos nos esforçar apenas por uma coisa: para entender por fé o quanto nós somos amados. Quando Jesus vem ensinar sobre a oração, ele fala: Pai nosso. Está se referindo a um Deus que é Pai, que nos ama. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Amor. Eu sou amado. Pode ser que você não tenha recebido amor da sua família. Pode ser que você não tenha recebido amor na sua infância. Pode ser que você tenha sido rejeitado em todos os aspectos. Mas precisa entender uma coisa, e que o Espírito Santo te revele isso hoje: você é amado de Deus. Ah, mas eu sou uma pulga, eu sou um gafanhoto, porque Deus me ama. O critério de Deus não é esse, é o amor dele, é a grandeza dele, não tem nada a ver com você. Isso é graça. Como que Deus amaria uma pulguinha que nem eu? Há um texto na Bíblia que diz assim: ó vermezinho de Jacó. Deus te ama. Você só precisa crer nisso. Por quê? Não sei. Deus me ama. Mas por que Deus me ama? Não ama? Eu não sei. Eu sei que eu sou amado de Deus. Que desde o ventre Deus me escolheu. Desde quando ainda não tinha forma alguma, Deus me escolheu. Eu sou amado, eu sou herdeiro de todas as promessas. Mas eu sou ruim, eu faço isso. Mas Deus me colocou como herdeiro em Cristo Jesus. Eu sou justificado.
Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, Romanos 8:1. Por quê? Porque eu em Cristo fui justificado. O sangue de Jesus me justifica de todo pecado. Não há mais acusação, não há mais medo. Como nós cantamos aqui, não há ferrolhos que possam. Eu não sei cantar nada. Sim, vamos. Queria, né? Como seria legal pregar e cantar. Minha esposa faz isso, eu acho tão legal. Vem cá, dá um dó, vamos lá. Aí sai cantando, aí volta para a pregação, prega mais um pouco, aí canta de novo. Mas Deus não dá asa à cobra, não me deu a capacidade de cantar. Só prega e pronto. Você precisa entender que você é cheio do Espírito. Ah, mas eu sou cheio do Espírito, mas eu essa semana nem parei para orar. Isso é entendimento teológico errado. Todos nós que temos Cristo somos cheios do Espírito. Ou você acha que vai embora, o Espírito Santo fala, tchau, essa semana não quer não, você orou pouco, sai fora, partiu. Vou para outro que está orando. Se você crê assim, você crê errado. E creia que em Cristo você é mais que vencedor. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Maior o que está em nós do que está neste mundo. Tem gente que tem medo do diabo, de macumba. Irmão, eu não sei o que você tem na cabeça. Maior o que está em nós do que está neste mundo. Ai, o quê? Mas olha o tamanho do exército, olha o tamanho do inimigo. Eu estou sozinho, está sozinho, não é você e Deus, você está na maioria. Eu e Deus é sempre a maioria, nós já vencemos. E normalmente nessa guerra nem luta, é Deus que batalha por mim, eu só descanso. É assim que Deus faz. Eu fico aqui adorando, enquanto eu adoro, Deus está lá, os anjos estão quebrando pau, e eu estou aqui adorando ao Senhor. Por quê? Porque eu sou mais que vencedor. Por quê? Por causa de Jesus. Por que você descansa e Deus dá vitória em Jesus? Porque se Deus não fizesse nada e você tivesse vitória, você não atribuiria a Deus a glória. A glória seria tua. Imagine depois de você orar 40 dias no monte em jejum e oração. Aí quando você chega, alguém endemoniado chega e você fala assim, em nome de Jesus, sai. E o negócio e vai embora. Como que você sai? Você vai falar assim, rapaz, 40 dias? Você não vai atribuir a Deus, não. Não que você não deva orar 40 dias. Mas tem gente que é assim. Agora, se não tem nada, aquela semana que você mal orou, você foi uma luta, né? Foi uma confusão dentro de você. Você matou uns 3 ou 4 já naquela semana, 2 no trânsito onde você trabalha e provavelmente um filho e marido dentro de casa. E aí você vai fazer a célula, você vai ministrar a célula, chega lá na célula, o negócio acontece, o céu abre, aí você fala assim, meu Deus, o que aconteceu? É o Senhor. Mesmo por causa de você, Ele faz, porque Ele é Deus. E você é amado dEle. Eu quero concluir, o louvor pode subir. Hoje o Espírito Santo, Ele quer purificar imagens internas nossas. O Senhor, Ele quer tirar o medo, a vergonha, a miséria, o fracasso dos nossos corações. E o Senhor quer colocar fé, Ele quer colocar vida, alegria, saúde e principalmente uma visão do céu. A pergunta é, o que você vê a partir do seu coração? Comece a ver a sua casa restaurada. Comece a ver a sua família transformada. Comece a ver a sua saúde renovada. Pare de declarar derrota. Mas pare de se enxergar como um derrotado.
Pare de declarar doença, mas pare de se enxergar como um doente. Você já viu como tem gente que você vai conversar com ela? Como é que está? Tô bem não, tô. É só derrota. Ai, oh meu Deus. Não. Começa a ver a provisão do Senhor fluindo. Eu creio, irmãos, que em um tempo, e não é clichê o que eu vou dizer não, em tempos de crise, o pastor Edmar deu esse testemunho aqui há um tempo atrás, num período onde muitos estão vivendo dificuldade financeira, ele falou, tem sido um dos melhores tempos financeiros da nossa vida. Por quê? Porque nós estamos em Cristo, e quem está em Cristo não está na crise do mundo. Deus nos guarda. Não que a gente não sofra com o preço do ovo, do café. Passei a vida toda sem tomar café, era barato. Quando começa a tomar café fica caro. É um complô para não tomar café, só pode ser. Eu quero fazer uma oração com você. Fique de pé em nome de Jesus.